Ok, começando já então nossa gravação aqui da nossa devocional dessa manhã. Estamos estudando, começamos desde semana passada a olhar para um outro conjunto aqui de salmos, né? Nas últimas semanas dedicamos algum tempo meditando no chamado Salmos Penitenciais e começamos na semana passada a meditar em outro conjunto, outro bloco de salmos, que são salmos que eram e ainda são cantados, né, na liturgia judaica, nos cultos de Páscoa, né? Então, chamados Salmos de Páscoa, quando a gente lê os evangelhos, a gente tem aquele registro de que na última ceia, Jesus participou da ceia com os discípulos e no final ele cantou um hino, né, antes de ir para o monte, ir para o Getsemane, naquele momento de oração, e provavelmente ele cantou um desses hinos, né, um desses salmos. Então, na semana passada, olhamos para o Salmo 115 e agora vamos olhar para outro salmo, Salmo 116. Esses dois salmos, tanto 115 quanto 116, terminam aí com essa expressão aleluia, e a ideia, na última meditação, é a gente tentar fazer aí um fechamento, né, para responder a seguinte questão: como esses salmos se relacionam com a Páscoa, né? Por que os judeus usavam esses salmos na Páscoa? Então, por enquanto, a gente está dando uma olhada rápida em cada um dos salmos, e depois a gente faz o fechamento quando chegarmos juntos ali no 118. Então, o 116 é um salmo muito citado, né? Desde minha época de início de igreja, quando a gente ia fazer assim, um culto de ação de graças, ou de repente a gente ia na casa de alguém para um aniversário e um colega cutucava o outro e falou: "Ó, você que vai ler a Bíblia lá." Então a gente já lembrava do Salmo 116 por causa de um versículo específico aqui. Então é um salmo muito querido ao coração aí de muitos crentes, né? Eu vou fazer a leitura dele toda, depois a gente inicia os comentários. Então, desde o primeiro versículo: amo o Senhor porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Eu disse na minha perturbação, todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação. Invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor, na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Senhor, deveras sou teu servo, filho da tua serva. Quebraste as minhas cadeias, oferecer-te-ei sacrifícios de ações de graças. Invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém. Aleluia. Então, esse é o Salmo 116, né? Um salmo assim já um pouco mais extenso, e a nossa ideia aqui é olhar hoje panoramicamente para ele e destacar depois as primeiras duas sessões do Salmo, e se Deus permitir, a gente retorna a ele para completar a nossa meditação na semana seguinte, se Deus assim permitir. Mas algumas observações assim, bem gerais. É um salmo que se destaca por começar com essa palavra, essa expressão tão bonita, né? Amo ao Senhor. É a mesma palavra que a gente encontra em Deuteronômio capítulo 6, né? Versos 4 e 5, quando Deus faz aquele grande chamado, né? Ele diz: ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração. Ou seja, aquele grande chamado ao amor. Então, o que a gente tem aqui é um servo de Deus que começa a sua fala com Deus com uma declaração de amor. Isso é digno da nossa atenção. Não acontece com muita frequência nos Salmos, mas aqui a gente tem essa figura
que a gente não sabe quem é, não sabemos quem escreveu o Salmo, não tem uma indicação aqui clara do autor, mas é muito fácil a gente identificar de certa maneira, ou pelo menos a gente fazer um paralelo, pensar assim que talvez esse salmo tenha relação com aquela experiência do rei Ezequias, ou talvez tenha sido ele mesmo que escreveu, né? Porque a gente tem aquele relato de que ele recebeu uma sentença, uma palavra afirmando que ele morreria, mas ele orou ao Senhor, Deus concedeu a ele mais alguns anos, e aqui a gente tem no verso 3 essa palavra, né? Laços de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, caí em tribulação e tristeza. E aqui o texto indica literalmente, né? Usando todo o hebraísmo dele, mas indica literalmente uma pessoa com medo de morrer, né? Essa ideia de laços de morte, né? Aqui a palavra que é traduzida como morte, ela tem esse sentido de uma doença mortal. Então, alguém que foi acometido de uma enfermidade, né? E que era uma enfermidade tida como mortal. E aí as angústias do inferno, e a palavra traduzida por inferno é a palavra Sheol, que tem esse sentido de o lugar dos mortos, né? Então, uma pessoa realmente tomada desse medo, dessas angústias, né? Veja só, cair em tribulação e tristeza. A palavra tribulação tem esse sentido aqui de aflição, de ansiedade, né? Ele foi tomado por essa ansiedade, e a palavra tristeza é uma palavra que indica essa ideia de agonia e também de pesar. Então, algumas pessoas dizem, isso pelo menos nos faz pensar naquilo que talvez tenha passado, né, na mente e no coração daquele rei naquela ocasião. Mas o que temos aqui é isso, uma pessoa que passou por uma experiência muito dura, difícil, angustiante, e experimentou a libertação, né? A salvação de Deus daquela experiência. É interessante também, talvez a gente pode até dizer que uma das ênfases principais do Salmo é essa ênfase em Deus ouvir quando nós o invocamos. Então, a ideia de invocação de Deus aparece muito aqui. Você vai encontrar assim no verso 2, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Lá no verso 4, invoquei o nome do Senhor. Então, a experiência que ele teve de invocação desse nome. Mais adiante, no verso 13, invocarei o nome do Senhor. No verso 17, invocarei o nome do Senhor. E a gente percebe que essa determinação dele, né, em invocar o nome do Senhor, é porque ele tem uma experiência prática com Deus na oração. Ele tem a experiência de invocar e ser ouvido, né? Então é muito interessante quando ele diz, logo no verso 1, amo o Senhor. Aí olha só, por quê? Porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, né? Então, um Deus que ouve a nossa oração. O verso 2 também é mais um hebraísmo. E hebraísmos são expressões assim, do povo hebreu, do que a gente encontra na língua hebraica, tem um jeito muito próprio, né, de dizer algo que aqui em português a gente diz diferente. Então a gente diria em português, Deus ouviu minha oração. E nessa linguagem aí típica do Salmo, no verso 2, inclinou para mim os seus ouvidos. Essa ideia de inclinar os ouvidos, ou seja, é como se Deus se aproximasse para prestar atenção naquilo que a gente vai dizer para ele, né? E eu até li na semana passada, aliás, melhor dizendo, né, no início da semana aqui com o conselho, a gente está estudando as institutas, né, o ensino de Calvino sobre oração nas institutas. E duas coisas que eu queria só colocar para vocês aqui, que Calvino fala sobre oração. Duas coisas que eu acho bem tocantes. Uma, ele dizer assim, que Deus promete estar pronto a ouvir os nossos rogos e vir ao nosso encontro. Eu acho isso muito bonito, né? Um Deus que promete não apenas estar pronto para ouvir, a gente vê o quanto que é difícil a gente encontrar, às vezes, uma pessoa que a gente diz, puxa, essa pessoa está pronta para me ouvir, né? E Calvino diz, Deus está sempre pronto. E não apenas ouvir, mas vir ao nosso encontro, e vir ao encontro dos nossos rogos. Isso é bonito demais, na minha opinião. E em seguida, Calvino também vai dizer, nesse mesmo capítulo, o seguinte: nada é mais próprio da natureza de Deus do que consentir com os rogos dos que suplicam a Ele. Olha só, nada é mais próprio da natureza de Deus do que realmente atender orações.
Então, isso combina bastante com o Salmo 116. Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, né? E ele vai mostrar, então, como é que isso se deu. Ele vai, em diversas ocasiões, pontuar o que Deus fez por ele, as ações de Deus por ele. Verso 2: inclinou para mim os ouvidos, né? Verso 8: livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Essa afirmação, então, do livramento de Deus. No verso 16, quebraste as minhas cadeias, né? Ou seja, um Deus salvador, um Deus libertador, um Deus que de fato nos ouve quando nós invocamos o seu nome, e por isso vale a pena a gente caminhar com esse Deus e vale a pena a gente devotar o nosso coração a Ele, né? Por isso amo ao Senhor, porque Ele realiza todas essas coisas na minha vida. O Salmo tem três divisões, basicamente, aí. A primeira divisão é do verso 1 até o verso 4. Essa divisão, então, traz esse registro do clamor ouvido, né? O clamor do salmista, que foi ouvido por Deus, e a gente pode considerar também, poderia chamar essa divisão aí de amor ao Deus Salvador, né? Porque ele vai dizer exatamente isso: Deus o ouviu, Deus o livrou. Uma segunda parte do Salmo, de 5 até 7, destaca aquilo que a gente chamaria de caráter de Deus, né? Então, algumas características do ser de Deus, ou como alguns dizem, né, na teologia, alguns atributos de Deus são mencionados aqui nos versos 5 até 7, e aí do verso 8 em diante, a gente pode ler essa parte final, de 8 até 19, como uma espécie de expressão, né, da gratidão do salmista, e ele o tempo todo lidando com essa questão, né? Agora, considerando tudo que Deus fez por mim, eu quero responder a esse Deus também de determinada maneira. E ele vai mostrar como ele responde a esse amor revelado, confirmado na sua vida, experimentado por ele de modo muito prático. Como é que ele vai andar com Deus nesse mundo? Como é que ele responde a Deus nesse mundo? Essa resposta a Deus, a gente vai perceber que tem uma dimensão que a gente chamaria de dimensão vertical, né? Assim, de devoção direta a Deus, mas tem algo também que vai transparecer no meio da comunidade. A gente vai entender isso melhor. Então, vamos só passar agora, olhando mais de perto, para as duas primeiras sessões, né? Na primeira sessão, então, a gente já mencionou aqui essa declaração de amor, essa afirmação de que Deus o ouviu. Também explicamos aqui o verso 3, que informa sobre esses laços de morte, né? Provavelmente essa situação aqui de alguém tomado por uma enfermidade grave, entendendo que em decorrência disso morreria. Ele menciona isso lá no verso 8 também: livraste da morte, né? Então, repetindo a mesma palavra. E aí o verso 4: então invoquei o nome do Senhor. E uma coisa que chama atenção aí no verso 4 é isso, né? É que algumas pessoas imaginam que Deus ouve a oração, quanto mais acha assim, puxa, eu preciso aprender a orar. E é verdade, todos nós precisamos aprender a orar. Até porque, por mais que a gente ore nesta vida, aquela palavra de Romanos 8 sempre vai se aplicar a nós. Nós não sabemos orar como convém, né? Então, nós precisamos sempre da ajuda do Espírito Santo na nossa vida de oração. Então, o tempo todo a gente precisa aprender de Deus. Porque é isso, oração é comunicação, e toda pessoa que convive com outra pessoa, né, no longo prazo, vai perceber isso. Quanto mais a gente vive um com o outro, a gente precisa aprender a se comunicar melhor sempre, aperfeiçoar a comunicação sempre, né? Então, nesse sentido, todos os servos de Deus apontam para isso, para essa necessidade da gente aprender e aprimorar, vamos dizer assim, a nossa oração. Outra coisa é essa, né? Que a gente só aprimora a oração orando. Não tem jeito. A oração é um negócio prático. Então, quando uma pessoa diz, eu não sei orar, então como é que você aprende? Orando. Você vai começar a orar e você vai começar a orar, às vezes, ali do seu jeito, meio, né? Algumas pessoas já desenvolvem um vocabulário, né? Até para oração. Não sei se você já percebeu isso. Algumas pessoas têm isso. E eu acho até muito bonito, né? Por exemplo, quando eu cheguei na igreja, uma das coisas que chamou muito minha atenção foi o presbítero Moisés orando, amantíssimo Deus, né? Essa expressão é muito dele, assim. Você nota que é um vocabulário de oração dele. E eu achei tão bonita essa expressão. Falei, puxa, eu nunca tinha visto alguém orar
assim, dessa forma. E isso me mostra realmente o modo peculiar e íntimo que o nosso irmão presbítero Moisés utiliza aí para dirigir-se a Deus. Então é bom a gente aprimorar e desenvolver a nossa dinâmica de conversa com Deus, e tudo isso é útil demais. É aprender, então, oração, ler as grandes orações da Bíblia, até fazer uso das orações litúrgicas, né, da nossa igreja, tudo isso é muito útil. Mas tem um aspecto aqui no verso 4, dei toda essa volta mineira aí, só para dizer isso, né? Olha que legal isso, que oração curtinha, né? A oração dele foi só essa: ó Senhor, livra minha alma. Pronto, aí a partir disso aí, Deus abriu os céus, desceu, operou tudo que tinha que operar na vida dele, ou seja, uma grande salvação, uma grande libertação. Então, para ser ouvida, a oração não precisa ser longa, né? Para ser ouvida, a oração não precisa ser empolada, cheia de palavras assim especiais. Ore do seu jeito, faça o seu pedido de socorro a Deus aí, com a sinceridade de coração, por meio de Cristo, que Deus vai ouvir. É assim que ele procede. Ele ouve a nossa oração, mesmo que ela seja curtinha. Ó Senhor, livra a minha alma. E pronto, Deus ouviu essa oração e realizou essa grande obra de salvação. E só para a gente fechar agora, olhando aqui para os versos 5 a 7, né? Então, nos versos 5 a 7, segunda parte do Salmo, é importante a gente destacar isso. Por quê? Porque enquanto a gente ora, e às vezes antes de orar, ou às vezes depois da gente suplicar, né? A gente sempre precisa, nessa vida nossa, nesse cultivo da vida de oração, entender quem é o nosso Deus, né? Trazer para o nosso coração quem ele é, como ele é, quais são as características, né, que o distinguem, né? Então, nesse sentido, a gente vai encontrar esse salmista destacando aí pelo menos três atributos de Deus. O primeiro é a compaixão. Ele diz no verso 5: compassivo compassivo é o Senhor. Essa palavra traduzida por compaixão também podia ser traduzida como gracioso, não teria problema nenhum, tá? Mas essa é a ideia de um Deus que demonstra graça, porque a ideia de compaixão é essa: alguém que olha e que sente, né, quando nota o sofrimento do outro. Ele não fica impassivo diante do sofredor. É a ideia de um Deus que sofre conosco. Isso é tão interessante, né? Ele sofre por nós também, no sentido de que ele não se alegra com o nosso sofrimento. Então, um Deus compassivo, ele tem compaixão de nós, não nos trata segundo o nosso pecado, a nossa dureza de coração, nossa teimosia, às vezes nossa infantilidade, às vezes, né? E assim parece, a gente pode ter às vezes 50 anos e diante dele a gente funciona como se fosse um menino birrento, assim, né? Não faça, não faça. E Deus é tão compassivo com a gente. Eu falo, puxa, Deus, que bênção que o Senhor é esse Deus compassivo, né? Além disso, um Deus justo, ou seja, um Deus que faz aquilo que é correto, um Deus que é realmente santo, ele é direito, né? Faz o bem. O que ele faz é bom, né? Por quê? Porque é um Deus justo. E, por fim, um Deus misericordioso, né? Um Deus que trata conosco com base na sua misericórdia. Então, esse salmista entende isso. É isso que move ele a orar. Ele sabe, eu sei o Deus a quem eu invoco, né? Esse Deus vai me acolher com compaixão, ele vai fazer o que é certo, ele é justo. Ele nunca vai ser um Deus condescendente, né, com o pecado, com os meus erros, mas ele vai me tratar com misericórdia, porque ele é compassivo, justo e misericordioso. E aí no verso 6 ele vela pelo simples. A palavra traduzida por simples aí é uma palavra meio pejorativa, né? Porque a palavra poderia ser traduzida como tolo, por exemplo. É uma palavra que aparece como tolo no livro de Provérbios, por exemplo. Mas aqui a ideia é essa, e é algo que realmente o mundo pode até considerar uma tolice mesmo, né? Porque é a ideia de você repousar em Deus e nas promessas dele, com simplicidade de coração, sem muita elaboração, dizer, olha, Deus, ele vai cuidar de mim, ele vai me abençoar. Ele me prometeu algumas coisas e a palavra dele é fiel, ele não mente. Eu posso descansar nele. E todo mundo à nossa volta pode dizer que coisa mais ilógica, isso não tem lógica nenhuma, olha o que você está passando. E a gente vai dizer, não, eu continuo confiando em Deus. E a gente fazer isso com simplicidade de coração. Temos um verbo aí importante, o Senhor vela, vela.
é um verbo muito importante, significa literalmente que Deus guarda, que Deus preserva. Tanto é que lá no verso 8 diz assim: livraste da queda os meus pés. Então, Deus preserva os seus filhos da queda, ele preserva os seus filhos, ele guarda, ele vela. A ideia de velar era muito comum, né, entre as pessoas mais antigas, porque agora a pessoa, quando fica com a doença mais grave, vai para o hospital, é internada lá, e a gente não tem aquele contato muito frequente mais, até, né, especialmente dependendo da situação. Quanto mais grave, mais isolado fica. Mas antigamente a pessoa era cuidada em casa. Então tinha alguém que ficava ali do lado, né, com a vela acesa ali o tempo todo, velando à noite. Qualquer respiração diferente, qualquer sinal de dor ou de desconforto, tinha alguém lá do lado para levar o remédio, para mudar o travesseiro, né, ajudar a pessoa. Então é nesse sentido que Deus é descrito aqui. Olha só que Deus maravilhoso, né? A gente pensar então nesse ser tão poderoso, criador de todas as coisas, mas ao mesmo tempo ele vela pelos simples. E daí ele diz: achava-me prostrado, ele me salvou, né? E aí, diante disso, diante de quem é esse Deus, qual deve ser a postura da nossa alma? Olha aí o verso 7. Volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Se tem uma coisa que é característica nossa nesse século XXI, é o desassossego da alma. Não é? Tanta nossa alma vive desassossegada. Um monte de informação, um monte de coisa que chega todo dia, né? Eu já recebi aqui um monte de vídeo de segunda-feira para cá, e um monte de crente aí desassossegado. E o quanto a gente precisa dessa bênção, né? Do sossego. Os estudiosos hoje usam outros vocabulários, né? Outros vocábulos, melhor dizendo, falam aí do estresse, da ansiedade, de não sei o quê, mas é só desassossego de alma. E o quanto a gente precisa disso, que Deus nos dê assim esse sossego de alma. Tem um hino, inclusive, que a gente gosta de cantar bastante, eu pelo menos amo esse hino, que se reporta àquela ocasião lá em que Jesus acalmou o mar, né? E então as águas atendem ao meu mandar, sossegai, né? Então esse sossego, né? Essa palavra de Cristo é poderosa para realmente deixar a nossa alma, trazer a nossa alma de volta à paz. Quando a gente pensa em quem é o nosso Deus, esse Deus que é compassivo, que é justo, que é misericordioso e que está pronto para nos ouvir, então a gente pode descansar. Pode ser enorme o problema que a gente tem que enfrentar. A gente pode dizer, nós temos um grande Deus nos ouvindo, ouvindo a nossa voz e atendendo ao nosso clamor, né? Então que Deus possa nos dar essa experiência nessa quarta-feira, né, de ter a nossa alma aí tranquilizada, pacificada, né, trazida de volta para o sossego, para a paz dele, né, a partir dessa revelação de quem ele é, do modo como ele age. Ele agiu assim na vida desse salmista e ele continua agindo assim na vida daqueles que o invocam hoje, né? O Salmo está dizendo: vamos invocar a esse Deus, vale a pena invocá-lo, vamos amá-lo e vamos descansar nele, né? Então volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Vamos terminar então agora aqui a nossa parte de gravação, para a gente abrir o espaço para os pedidos de oração.